Pessoal ligado em todas as plataformas do Sistema Jornal do Comércio e Comunicação, a gente está no papo exclusivo com o novo técnico do esporte, Daniel Paulista. Tudo bom, Daniel? Tudo bem. Tranquilo? Como é que estão as coisas? Tudo bem. Muito trabalho, mas a gente sabia disso, mas confiante, né? Feliz pelo momento, pelo acerto, pelo reinício do trabalho. Mas a gente sabe que o momento que a gente está vivendo, a gente vai precisar trabalhar bastante para reverter o quadro. Eu estava conversando com os colegas jornalistas na tua apresentação, por praxe, né? A gente cumprimenta, dá bom dia, bem-vindo ao clube, bem-vindo à cidade. Só que eu disse assim, eu não tenho nem cara para dizer para Daniel bem-vindo ao esporte. É Daniel que tem que dizer para a gente, seja bem-vindo ao clube. Esse ambiente familiar pesou muito na tua decisão, né, cara? Não tenha dúvida. Eu não estou chegando ao esporte, eu estou voltando ao esporte, né? Voltando à minha casa, onde eu sou muito feliz, eu tenho uma tranquilidade, eu me sinto muito bem aqui, né? Então, assim, nos momentos de pressão, isso não me altera o meu dia a dia. Então, assim, isso pesou na minha decisão, porque eu troquei, na verdade, um trabalho que estava bem caminhado no remo, né? Um trabalho que está numa linha muito bacana, mas quando houve o contato do esporte, são dois fatores que assim foram decisivos. O primeiro é a relação com o clube, que há uma relação muito maior que a questão profissional, e aí a segunda que é a relação profissional, que no meu entendimento e das pessoas que trabalham comigo, eu precisava arriscar no sentido de ir para a Série A, de dar o pulo, né, de subir mais um degrau na profissão, e entendi que pela situação, é claro que a situação é difícil, mas com o tempo para trabalhar, para conhecer o elenco, com os ajustes que o clube tem condições de fazer, com a qualidade que já existe, que nós acreditamos nisso, e ainda ter 27 jogos ainda pela frente na Série A, onde há muita coisa para acontecer, então eu entendi que era o momento de aceitar e encarar esse desafio como uma oportunidade absurda, né? Onde muita gente talvez não acredita, ou muita gente às vezes não quis vir para o esporte, e eu acho isso normal, porque quando há uma troca de comando existem contatos com vários treinadores, ou com a mesma coisa com o jogador. Com o jogador não foi o meu caso, eu me coloquei sempre à disposição, e porque acredito e estou confiante que nós podemos fazer diferente do que vinha acontecendo. Você falou da oportunidade de voltar à Série A do Campeonato Brasileiro. E o torcedor do esporte jamais ele vai, pelo menos na minha opinião, dar uma opinião pesada ou até mesmo xingar uma figura como você, que tem muita história no clube, para além do treinador que livrou o esporte do rebaixamento de duas oportunidades, mas para a história do jogador também, Daniel Paulista. Mas se comentou, e aí eu vou trazer esse assunto para você falar como profissional do futebol também, o fato, poxa, o Daniel tem muita história já como treinador, mas em Série B e Série C, será que Daniel é o cara para a Série A? Só que ninguém constrói história sem viver o processo. Então, fala um pouco sobre isso. Às vezes esses rótulos limitam muito o profissional do futebol, seja ele treinador ou jogador, né? Sim, eu vejo que, eu acho que o meu momento atual de carreira, o esporte não enxergou, claro que existe e sempre vai existir pela história como jogador, por tudo, a proximidade, mas nesse momento o esporte, acredito que ele está me enxergando como o treinador que vem de bons trabalhos, que vem de uma carreira, que vem na Série B de trabalhos extremamente sólidos, competitivos, mostrando trabalho, mostrando potencial, e que está num momento de uma oportunidade na Série A. Como já recebi outras situações de oportunidade, inclusive próximas agora a essa do esporte, mas no momento era um momento decisivo da final do Campeonato Paraense, então assim não podia encaminhar essa situação. Mas as coisas acontecem como tem que acontecer. Então, assim, é claro que nesse momento eu enxergo isso. Eu acho que hoje há uma visão diferente quando foi em 2020. Que eu acho que se teve um movimento, talvez, na minha carreira, que foi um movimento que, vamos dizer assim, foi errado, foi ter aceitado aquela situação, onde eu pesou muito mais o aspecto afetivo na relação do clube comigo,
do que propriamente naquele momento profissional, onde naquele momento eu acho que era o momento de eu continuar construindo aquilo que eu construí durante esses anos que eu venho desenvolvendo, para chegar hoje e estar nesse momento onde eu me sinto totalmente preparado para esse desafio e não vejo problema em nenhum disso. Pô, eu venho há 5 anos na Série B brigando sempre ali por acesso, eu venho há 2 anos consecutivos de título em campeonato estadual por clubes diferentes, final de Copa do Nordeste com um clube que nunca chegou a uma final, chegar entre os 16 com um clube também que nunca chegou entre os 16 de uma Copa do Brasil. Então, assim, é uma carreira que vem sendo consolidada e vem em crescimento. Para agora, como eu disse, era o momento de pisar na Série A para dar continuidade a essa evolução. Eu sei que o pensamento nesse momento é na Série A, na permanência do esporte. Até uma frase que você falou na coletiva que eu gostei muito, não dá pra gente fazer nenhum cálculo se eu não tenho uma vitória sequer ainda na competição. Mas você, nos últimos anos, fez trabalhos a longo prazo. O Daniel é um treinador que todo clube enxerga, nos clubes que você passou, vamos trazer o Daniel para começar o trabalho da temporada, as temporadas consecutivas no CRB, indiscutivelmente com bons resultados, bons desempenhos. Eu sei, repito, que o foco nesse momento é a Série A, a permanência. Mas você se enxerga tendo um trabalho a longo prazo no esporte? Olha, sempre quando a gente inicia um trabalho, você pensa em médio e longo prazo. A minha carreira também tem sido pautada, continuando até a resposta anterior, com esses trabalhos, que é diferente do que a gente começa a enxergar no cenário nacional. Perfeito. Os trabalhos Guarani, talvez eu tenha sido o treinador que passou lá o maior tempo, talvez nos últimos 20 anos, né, que nós passamos lá 1 ano, e brigando em Campeonato Paulista, em Série B por acesso, sabe? Foi um trabalho também muito bacana. CRB talvez o mais longevo de todos, né? Sempre com bons trabalhos. E aqui, quando a gente inicia o trabalho, é claro que há uma situação emergencial, mas claro que o intuito é que, com o resultado, com o trabalho, esse trabalho emergencial, que é de uma situação aí até o final do campeonato da Série A, que ele possa ser estendido, né? Esse é o nosso propósito sempre. Mas como você disse, eu acho que o momento agora é de pensar no atual, no presente, de primeiro mudar a equipe, no sentido de quê? De postura, de comportamento, de competitividade dentro do campeonato. Porque eu acho que com essas mudanças, e aí agregada a qualidade que existe ao elenco, nós vamos conseguir nos aproximar mais das vitórias, que é aquilo que você falou. Vamos pensar em tentar fazer a primeira vitória. Um passo de cada vez. Fizemos a primeira, vamos tentar buscar a segunda. Vamos tentar ir assim e ir sucessivamente. Por que a Série A aumentou a disparidade entre os clubes nos últimos anos? Para além da resposta do financeiro. Acho que a questão do investimento é uma questão que todo mundo enxerga. Mas se a gente for pegar a Série A, principalmente colocando a pandemia ali como um marco, eu acho que depois da pandemia muita coisa evoluiu, o mercado inflacionou demais, e se já existia uma diferença muito grande nas últimas temporadas da Série A pré-pandemia, eu acho que essa diferença se tornou ainda mais abissal nas últimas temporadas. Na tua visão, por que isso aconteceu, Daniel? Olha, eu acho que alguns pontos são importantes. O financeiro, eu acho que é o determinante, ainda é o determinante porque é o que pauta. Você não consegue fazer investimento se você não tem financeiro. Isso é claro. Mas eu vejo que as gestões, elas foram melhoradas. E clubes que conseguiram, na sua gestão, ter uma gestão mais profissional, de ter um investimento, porque o futebol não é só contratar o jogador. Perfeito. Entendeu? Contratar o jogador talvez é a ponta do final ali da execução. Nós temos que analisar o clube lá embaixo. É a estrutura da base, é a estrutura de profissionais capacitados no dia a dia, é a estrutura de trabalho do dia a dia, investimento nos clubes, vamos lá, trazer para a nossa realidade do Nordeste, o investimento em logística. É determinante, cara. Perfeito, é verdade. É determinante. Então, são pontos que às vezes não estão no foco das discussões de imprensa, de outras áreas, mas que são e impactam diretamente na busca pelos resultados. E você estava num clube que a logística talvez fosse ainda mais complicada, né? Muito, muito. Apesar do clube tentar fazer todo o esforço para minimizar, mas mesmo assim, muito longe do ideal. Muito longe do ideal, porque você depende de uma malha aérea que dificulta, você não tem todos os voos disponibilizados, você tem que seguir em alguns momentos no voo que é disponibilizado, às vezes é voo de madrugada, não dorme, não descansa.
às vezes compromete o treino, porque você não tem o horário do treino, tem que estar voando. Cara, é muito difícil, principalmente num nível mais baixo. Na Série A, a gente começa a enxergar que os clubes estão investindo nessa parte. Muitos dos clubes estão indo em voos fretados, né? Quem não está indo, mas tem uma disponibilidade maior de recurso para uma escolha de um voo direto, num horário que não te prejudica treinamento e alimentação. Então são fatores que vêm sendo melhorados aí ao longo do tempo. Quando a gente analisa os clubes numa situação parecida do Sport na Série A, a gente viu que os clubes que estão tendo mais sucesso nesse momento, Mirassol e Ceará, adotaram uma estratégia diferente do Sport. Muita gente, inclusive, jogou o Ceará. Disse assim, poxa, tá trazendo aí jogadores de maior rodagem em Série B, mas que assim, talvez numa Série A, não sei se vai encaixar. E o time do Ceará vem fazendo um grande campeonato. É um time muito físico, de jogadores de altíssima minutagem nas últimas temporadas, sem muito histórico de lesão. E principalmente em casa, os caras se impõem muito fisicamente. Essa é a estratégia que, na tua visão, clubes como o Ceará, como o Mirassol, como o próprio Sport, querendo ou não, num cenário de primeira divisão atual, é a melhor estratégia a ser adotada? Olha, é uma estratégia interessante. É difícil a gente falar que essa é a melhor estratégia. Existem várias, né? Existem várias que dão certo também. Mas eu vejo que o clube tem que entender o seu tamanho, o seu orçamento e aquilo que ele vai precisar. Então ele tem que ter um senso de realidade muito grande, onde ele está sendo inserido no mercado de Série A, contra grandes clubes que ele vai jogar, há o déficit de investimento de financeiro, questões de logística. Então E não é porque o jogador, às vezes, jogou na Série B que ele não tem condição de jogar na Série A. Aquela mesma coisa que a gente falou de você, inclusive, no rótulo. Ele pode né? estar nesse momento na Série B, mas ele é um jogador que pode performar na Série A. Nada impede isso dele. Tendo companheiros ao lado que estejam também na mesma sintonia, que tenham um trabalho de trabalho técnico que também possa proporcionar a ele evolução de crescimento. Então, assim, tem muita coisa que vai conspirar com ele, porque eu não a gente escuta muito, não, esse jogador é de Série C, esse jogador é de Série B, esse jogador é de Série A. Eu não acredito nisso. Tá aí o Hereda, né? O Hereda ano passado estava comigo lá, um jogador que foi fantástico na Série B e hoje, pelo que pouco que eu vi em outros jogos, tem tido atuações muito boas no clube e está jogando a Série A. E como o Hereda, existem outros vários. Eu estou dizendo que esse rótulo de Série B, Série A, Série C, isso não existe. O que existe é trabalho, é dia a dia você executar aquilo que você está preparado para fazer. Então, é nisso que eu acredito. E também é um pouco do que a gente vai tentar trazer aos atletas. Porque o atleta no campo, às vezes, ele tem que ser... O jogo tem que ser aquilo que ele apresenta no treino. Então eu não posso cobrar intensidade, agressividade no jogo se no treino eu não cobro isso. Então vão ser situações que nós vamos mudar no nosso dia a dia, tentar mudar. É lógico que isso não vai acontecer da noite para o dia, mas os jogadores aos poucos serem estimulados a isso para que no jogo a gente consiga enxergar essas mudanças. E só muda esse rótulo se você der oportunidade. E geralmente são esses caras que chegam com... Todo mundo tem que ter vontade, mas esses caras chegam com um pouquinho a mais, assim, né? Sim, porque enxergam isso talvez a primeira oportunidade na carreira, ou então a oportunidade de retomar, aquilo que a gente fala assim, vontade todos têm, e eu acredito piamente nisso. Tem que ter, né? Piamente nisso. A culpa, eu vejo que assim, a responsabilidade ela nunca pode ser só dos atletas, a responsabilidade ela tem que ser compartilhada. É lógico que o atleta ele tem a sua parcela e é importante no processo, mas em muitos momentos todos também têm que ser responsabilizados, porque acontece às vezes a culpa está toda em cima do atleta, mas ele tá, será que ele está recebendo tudo aquilo que ele precisa para jogar dessa maneira que ele é cobrado? Então assim, a gente tem que fazer uma avaliação muito mais ampla e olhar também para dentro, né, para saber se a gente também está fazendo aquilo que a gente pode e deve para que o atleta evolua. Então assim, é claro que o jogador, como você disse, que vem de uma Série B, de uma Série C para o mercado de Série A, ele vem talvez com um sangue no olho de mudar de vida. Isso. Né? Do patamar dele, porque a Série A traz tudo isso, né? Mas eu enxergo que a gente pode encontrar isso em todo atleta. Quando a gente olha para o elenco do Sport, a gente enxerga lastros técnicos. Você vê jogadores que, se não estão apresentando nessa temporada, por N fatores, já se apresentaram muito bem tecnicamente ao longo da carreira. E aí a gente pode citar Lucas Lima, pode citar o Sérgio Oliveira,
o Zé Lucas, que surgiu esse ano e é um jogador muito técnico também, não à toa está despontando em seleções de base do Brasil. Como é que a ideia de jogo do Daniel Paulista, mediante esses caras e os jogadores que estão para chegar, como é que você imagina o time do Sport jogando, em termos de postura, e até o torcedor que gosta do papo tático, até nesse campo tático também, Daniel? Bom, eu vou tentar, a partir do primeiro momento de treinamento, tentar resgatar um pouco do DNA do clube, das origens do clube, que é um clube de agressividade, é um clube que de uma grande marcação, de uma marcação sempre muito agressiva e um time mais vertical na busca pelo gol. Eu sei que o elenco que foi montado hoje é um elenco, como você disse, um elenco mais técnico. Acho que a técnica é muito importante em todos os momentos. Eu vou ter um time mais de posse de bola, tem que ter a técnica. Eu vou ter um time de mais transição e chegada ao gol com mais rapidez. Mas eu também tenho que ter a técnica. Porque se eu não tiver uma boa técnica, eu também não vou conseguir executar isso. Os estímulos que nós temos que dar aos atletas tem que ser para aquilo que a gente deseja. Então, assim, eu acho que nosso grupo tem qualidade, é um grupo que individualmente é muito capacitado, mas que um grupo no coletivo não conseguiu se encontrar. E quando você não tem um coletivo forte, onde você não tem um equilíbrio entre os setores do campo, a qualidade individual ela não aparece. Dificilmente vai ter um jogador que vai conseguir chegar no seu melhor, né? Por esse desequilíbrio, por o coletivo não estar bem. Então é um trabalho que nós vamos ter que romper muitas etapas. De uma coisa assim, nós vamos partir. A questão do sistema com de uma linha de 5, de 3 zagueiros, num primeiro momento, não é a nossa ideia inicial. É começar na questão tradicional, mas sendo uma equipe que vai ter, principalmente no seu setor de meio campo, uma equipe mais forte fisicamente, de combatividade, de competitividade, que nós possamos ter essa agressividade quando não tivermos a bola, mas ao mesmo tempo que seja uma equipe que quando ter oportunidade, ser sempre perigosa, mas ser perigosa com rapidez, com velocidade, que é o que a gente vai procurar. E jogo direto não é ligação direta, o bombom para frente, é passe vertical mesmo, né? Construção. Não é ligação direta. A ligação direta faz parte do jogo. Sim. Mas nós vamos tentar transições, nós vamos tentar chegar ao gol do adversário com intensidade na posse de bola. Porque quando a gente fala de intensidade, muita gente confunde intensidade só na marcação. Isso. Né? Então, assim, a intensidade é no controle sobre a bola. Né? É uma troca de passes mais efetiva, mais dinâmica, com boa troca de passes e ataque ao espaço. Eu acho que isso é fundamental dentro do futebol. Passes e ataque ao espaço. Para que você crie uma mobilidade na sua equipe, principalmente no setor ofensivo, que vai conseguir envolver e dificultar as marcações adversárias. Então, isso é trabalho, isso é repetição, é insistência, e com esse tempo que a gente vai ter, nós vamos procurar executar. Para a gente encerrar, Daniel, deu para perceber, até conversando com as pessoas do clube, que desde que você chegou o clima mudou. Ficou um ambiente mais leve, um ambiente que todo mundo está mais confiante. Como é que você explica isso? Partindo de você, como é que você explica a chegada? Eu sei que é difícil falar da tua perspectiva, mas como é que você explica esse tipo de coisa? E o quão importante é isso? Eu acho que assim, externamente, eu acho que o torcedor ele se sente representado com uma pessoa no comando técnico que já demonstrou inúmeras vezes o comprometimento com o clube. Isso é um ponto. Internamente, os funcionários em si me conhecem também e sabem que a partir de agora eles vão ser inseridos ao trabalho, ao processo. Por mais que eles estavam aqui nas outras comissões, com outros profissionais, sabem que agora a participação deles ela vai ser mais efetiva, né? Nas opiniões, nas trocas de relacionamento, nas discussões internas, porque sabem como é a maneira minha de trabalhar. Então, eu acho que isso traz o ambiente, e acho que eles estavam precisando dessas oportunidades, porque tem gente capacitada, tem gente de qualidade, que às vezes por uma opção de algum treinador acaba ficando meio que de lado, mas que agora todos aqui sabem que vão ter voz e vão participar ativamente, porque são importantíssimos nessa construção dessa recuperação que a gente vai ter. Daniel, obrigado por atender a gente nesse papo. A gente falou mais de campo, acho que era a ideia. Depois da coletiva você respondeu muita coisa. E estaremos juntos até o final do ano acompanhando essa caminhada do esporte.
Então eu que agradeço a oportunidade, estamos sempre à disposição.